Eu gostaria de propor um tema, e não tem sido mais uma surpresa, né? Quando a gente fala aqui qual é o tema, qual é o assunto, porque ali no sábado, geralmente, eu mando para todos os irmãos, né, uma mensagem, uma breve reflexão com aquilo que nós vamos falar no domingo à noite. E hoje o tema é esse: vá. E você logo vai entender por que essa pessoa com os olhos vedados aqui na imagem está relacionada com esse tema. Se eu disser para você, eu, Jango, pastor Jango, o pai, o avô, o esposo, o amigo, se eu disser para você, vá, qual seria sua resposta a essa ordem? A pergunta é retórica, só você vai ficar aí, né? Qual seria a sua resposta a essa ordem? Certamente você me responderia: pastor, está faltando algum complemento nessa ordem. Ir para onde? Ir quando? E fazer o quê? Mas imagine se eu continuasse firme nessa ordem e não lhe desse nenhuma pista, nenhuma indicação, e continuasse dizendo para você: vá, vá. Com toda razão você provavelmente diria: eu acho que o pastor não está batendo bem na cabeça, né? Alguma coisa está errada, ele está confuso. Ele está mandando a gente ir, mas não diz quando, para onde, nem fazer o quê. Rafael, como você se sentiria se eu simplesmente chegasse para você e dissesse: vá? Agora, imagine uma outra situação. Se Deus lhe desse a mesma ordem. Foi eu que dei a ordem, viu, Cidi? Mas agora não sou mais eu nessa imaginação que você está fazendo aí. Se Deus desse essa mesma ordem para você, vá. Qual seria a sua atitude diante dessa ordem divina? Não é mais o Jango. Agora é Deus que está dizendo para você: vá. Qual seria a sua atitude? Como nós somos humanos e temos uma carga muito grande sobre nós de dúvidas, de medos, não é verdade? Nós, seres humanos, somos assim. Certamente também perguntaríamos para Deus: ir para onde, Senhor? Ir quando? E fazer o quê? Né, Vera? Ou Veras? Ir para onde? E quando? Fazer o quê? Agora, continue comigo. Imagine se Deus reforçasse a ordem, dizendo: nesse momento, eu quero simplesmente que você vá para onde eu não vou dizer, nem quando e nem o que você vai fazer. Mas nós somos insistentes, nós somos teimosos, nós somos inseguros,
E aí nós diríamos para Deus: sim, Senhor, mas eu insisto. Para onde o Senhor quer que eu vá? E fazer exatamente o quê? Queridos, através da história, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, e eu diria, mesmo depois do Novo Testamento, em todos esses 2000 anos da igreja cristã até hoje, Deus disse para muitas pessoas: vá. Deus deu essa ordem. Deus disse: vá, para Moisés, para Josué, para Davi, para Salomão, Neemias, Gideão, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Jonas, José, Maria, Pedro, Paulo. Deus falou para essas pessoas e muitos outros personagens bíblicos. Deus disse: vá. Não nesse tempo verbal necessariamente, mas vá, vá. Deus deu ordem para essas pessoas. Em cada um desses chamados que eu mencionei agora, Deus nem sempre disse todas as coisas. Se você for ler cada um dos chamados desses homens e mulheres que eu mencionei, e nem todos eles Deus detalhou como seriam os passos seguintes. Nem sempre Deus disse como seria, quando seria e onde seria. Mas existe uma coisa comum em cada um deles. Qual é a coisa comum? Todos estes vá de Deus foram obedecidos. Todos esses chamados do Senhor foram atendidos. Em alguns deles, e você sabe, aconteceram resistências, aconteceram pedidos de explicação para Deus, desculpas, justificativas para não ir, até mesmo algumas fugas aconteceram. Lembram de Jonas? Mas ele foi. Ele fugiu o quanto pôde, mas ele foi. Lembram de Moisés? Ele resistiu o quanto pôde, mas ele foi. Mas no final, a vontade soberana de Deus, ela prevaleceu. E os seus escolhidos fizeram exatamente o que ele queria, do jeito que ele queria, aonde ele queria. Deixa eu lembrar uma coisa para você, e para mim, claro. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você não é mais frágil e nem mais limitado do que foi o profeta Elias. Você não é inferior para Deus e nem de menor valor, como foi Moisés, Gideão, Jonas, Isaías ou Jeremias. Acredite nisso. Se nós podemos hoje, lendo as páginas da Bíblia, dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a gente também pode dizer com toda a convicção: Deus de Toninho, Deus de Carol, Deus do Ney. Amém? Porque se eu não conseguir dizer isso de forma contemporânea e atual, que aquele Deus que agiu no passado é o mesmo, eu estou em apuros e talvez servindo a um outro Deus. Você é um escolhido de Deus.
Você é uma escolhida de Deus, Michele. Eu gostaria que você dissesse isso para ninguém agora, dissesse para você. Aí, na sua intimidade com Deus, eu sou um escolhido de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus. Deus está dizendo para nós nessa noite: vá. Mas, Senhor, eu insisto, para onde? Quando? Fazer exatamente o quê? Esse vá de Deus para a sua vida pode ser para uma mudança de posição, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de caráter. Pode ser. Como pode ser também para a mudança de um lugar geográfico, de um lugar físico. Pode ser. Pode ser para um lugar perto, pode ser para um lugar longe. Esse vá de Deus para a nossa vida pode ser para uma mudança simples ou uma mudança complexa. Mas Deus não nos deixa um dia sequer sem um vá. Vá. Uma noite dessa, 3 da manhã, eu disse assim: não estou conseguindo dormir, Sandra. E pior que eu acordei ela, né? Para dizer que não precisa. Homem é assim, né? Homem acorda a mulher para dizer que está com uma dor. Aí, Sandra, não estou conseguindo. Aí, Sandra assim: vá lá para a sala orar. Ela quis se livrar de mim, mas ela estava certa. Eu disse: não é verdade? Quando eu estava na sala, eu fui orar. Aí fiquei lá um tempo, né? Como foi delicioso. Eu entendi claramente. Era Deus dizendo: vá orar. E às vezes a gente luta em noites de sonos mal dormida, né? Sem perceber que Deus está dizendo assim: vá, para onde? Orar. Venha falar comigo, quero conversar um negócio com você. Tem outro vá de Deus que ainda não mencionei até agora. O vá de Deus para Abraão e Sara. Esse é o top dos vás. Esse é o suprassumo do vá de Deus. Pode projetar para nós? Então o Senhor disse a Abraão. Eu já vou ler Abraão, tá? Abrão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É isso que vocês estão lendo aqui também? Combinou? Agora vamos para o próximo, que é o versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Volta, por favor, o versículo. Então o Senhor disse a este homem: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para as campinas do Jordão. Vá para a beira do mar da Galileia. Vá para as margens do rio Nilo. Tem a indicação de um lugar? Não. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Muitas vezes, o vá de Deus não nos aponta nenhum caminho possível ou imaginável. O chamado de Abraão e Sara é para um universo, uma realidade desconhecida e improvável. A gente só dá um passo daqui para ali se a gente tiver o mapa na mão e tudo bem definido e bem claro. Não é assim? Há uns anos atrás, Wanderson e Michele saíram
do Paraná para São Paulo, depois de um tempo lá, voltam para cá, mas voltar para fazer o quê? Voltar para morar onde? Voltar para trabalhar com o quê? Tudo, embora muitas coisas assim, né? Isso vai dar, não vai, né? É assim que funciona. Diego, Carla, sai lá de João Pessoa, da Paraíba, de Cabedelo, da beira da praia. Estão aqui hoje. Estranho isso, né? Então, como é que vai ser? Só essa pergunta já nos coloca numa situação de apuros. Como vai ser lá? O que nos espera? Deus disse para Abraão: vá para uma terra que eu te mostrarei. Não disse onde era, Rafael. Não disse nada. Abraão pode até ter perguntado: onde fica, Senhor? Não importa. Só vai. Deus tira toda a segurança de debaixo dos pés de Abraão e Sara. Toda a base de confiança e segurança que eles possuíam estava prestes a desmoronar. Olha, onde eles estavam, Abraão e Sara, em Harã, onde eles nasceram, onde cresceram, onde eles tinham uma família. É lá a terra deles. Lá eles tinham casa para morar, comida para comer, empregados para servi-los, vizinhos e amigos para bater um papo e prosear debaixo de uma sombra de uma árvore. Lá eles tinham uma vida boa. Abraão e Sara não têm outra opção para se apoiarem a não ser obedecer ao chamado de Deus. De um Deus que quer usá-los para o cumprimento de um propósito. E qual é esse propósito? Construir uma nação do zero, nação de Israel. Que na geopolítica da época sequer existia. Esse é o propósito. Mas não somente isso. Nesse chamado, eu não li essa parte do texto, quando Deus fala para Abraão e Sara, saiam, Deus está dizendo assim: da tua descendência vai sair um que abençoará todas as famílias da terra. E quem é esse um que sai da descendência de Abraão? Jesus. Olha o que Deus faz. Sai, Abraão, como essa imagem. Sai. Senhor, para onde? Sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. O chamado de Deus para você tem a ver com uma intenção que Deus tem. O chamado de Deus para a nossa vida tem por trás um propósito que Deus quer realizar. O chamado de Abraão e Sara não revelam para nós o tamanho da crise existencial e familiar que aconteceu ali. Quando eles reuniram a família e disseram assim: estamos indo embora, vamos atender um chamado de Deus. Já pensou, dona Lídia? Abraão e Sara chegam para a família deles e dizem: estamos indo embora. Como assim? Para onde? Não sei. Fazer o quê? Também não sei. Só sei que Deus mandou e a gente vai obedecer. Eu tenho uma forte inclinação em acreditar que deixar tudo para trás foi uma decisão difícil e conflituosa para eles. O texto não entra em detalhes sobre isso, mas nunca é fácil sair da zona de conforto e do lugar que estamos para um lugar desconhecido que Deus está chamando, que está mandando. Mas ao mesmo tempo, foi uma decisão segura, pois a obediência irrestrita
estava acontecendo sem que Deus precisasse dar provas. Eu vou, Senhor, mas só se o Senhor me der as provas. Eu vou, Senhor, obedeço, mas só se o Senhor detalhar como vai ser o plano. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é. Muitas vezes Deus deixa a gente no vácuo. Tira o chão dos nossos pés para que a gente entenda a plenitude e a beleza do seu chamado. Quando Deus diz para nós, vá, é porque Ele sempre tem algo para fazer em algum lugar chamado lar. Quando Deus está dizendo para você, vá, é porque Ele quer fazer alguma coisa acolá. O propósito de Deus é maior do que nossas preferências e vontades. Amém? Você está dando um amém? Prestou atenção no que eu falei? Que o propósito de Deus é maior do que as nossas preferências e as nossas vontades. Então, se eu decidir não obedecer o vá de Deus, Ele vai fazer isso através de outro. Por quê? Porque o propósito dele é maior do que eu. Agora, se Deus disse para eu ir, que privilégio ser um cooperador de Deus. Ouvir de Deus, meu filho, meu servo, meu amigo. Cooperador de Deus. E não seremos nós, e não serão as nossas inclinações desistentes e desobedientes que irão travar ou represar aquilo que Deus quer fazer. Nunca pense isso, de achar que a sua desobediência ou não fazer vai afetar aquilo que Deus quer fazer. Não vai. Ele vai fazer. Ele chama a gente. Ele não nos diz muitas coisas, não nos apresenta um itinerário muitas vezes, não coloca placas de sinalização e nem um mapa na nossa mão. Mesmo assim ele diz, vá. O mais importante para nós não é sermos abastecidos de todas as explicações necessárias, mas nos abastecermos de um senso de confiança em Deus. É melhor termos todas as explicações, mas Deus não funciona assim. Se Ele quiser, soberanamente, graciosamente, Ele vai dar todo o mapa para você e para mim. É assim, 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 assim cada passo. Mas, na maioria das vezes, Deus está dizendo, é um passo de cada vez. E espere, porque vai descortinar diante de você uma outra realidade. E aí você vai se surpreender. O vá de Deus traz consigo um chamado. Um chamado que precisa ser obedecido. Uma obediência que não vai requerer provas de Deus. Abraão e Sara atenderam o vá de Deus. Eles atenderam ao chamado de Deus e obedeceram. O texto que lemos diz, partiu Abraão, ele foi para a terra que o Senhor lhe ordenara. Eu quero projetar 2 textos bíblicos ainda. Em Hebreus 11:8. Vou pedir que vocês leiam para mim, por favor.
Olha só. Por que Abraão foi? Por que obedeceu sem resistir? Porque foi uma decisão, vamos, Deus está mandando ir, a gente vai. Pela fé. Pela fé. Quando foi chamado, obedeceu. Quando Deus disse vá, ele simplesmente obedeceu. Diz que ele peregrinou em uma terra prometida, na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Isso é incrível, né? O cara está peregrinando de um lado para o outro, indo e voltando, e pisando na terra que para ele é estranha, mas não sabe ele que ali é a terra da promessa. Veja outro texto de Hebreus. Me ajudem novamente. Pela fé. Andar por fé e não por vista, como diz a palavra de Deus, eu considero uma das coisas mais estranhas do Evangelho. Andar por fé e não por vista. Eu já falei isso aqui e vou repetir. A ciência física nega a possibilidade de um corpo andar sobre as águas. Jesus deu um passeio com Pedro sobre as águas. A ciência médica nega a possibilidade de um corpo ressuscitar depois de 4 dias e ainda em estado de decomposição. Jesus ressuscitou Lázaro. A ciência matemática acha um absurdo a possibilidade de que 5.000 pessoas sejam alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Jesus fez isso. Um teólogo e filósofo dinamarquês cristão chamado Søren Kierkegaard. Ele viveu entre 1813 e 1855, morreu jovem, com 42 anos. Ele defendeu a ideia de que a fé é um salto que vai além da razão. A fé é um salto que vai além da razão. A confiança e dependência em Deus nos confronta. E confronta a nossa tendência de apresentarmos a nossa lista de justificativas e desculpas para Deus, dizendo que não somos capazes. Tudo bem, somos humanos. Esses somos nós. E também não há nada de errado, meus irmãos, em sentir medo e sentir insegurança diante de passos de fé. Fazer com medo aquilo que Deus mandou não significa necessariamente a ausência de obediência. Você entendeu? Às vezes nós estamos obedecendo, mas estamos com medo. Tudo bem, mas obedeça. Às vezes eu estou indo, mas estou com medo. Mas não deixe de ir. Obedeça. Porque o que você tem é a fé num Deus que é poderoso. Quando eu obedeço a Deus, eu estou declarando
estou declarando para todas as dimensões da minha vida que eu confio em alguém que é muito maior e superior a mim, que é o poder e a força desse Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu estou desconstruindo todas as influências humanas e às vezes satânicas que tentam me convencer que não vale a pena obedecer. Originalmente, o medo está dentro de nós. O medo é uma herança da nossa natureza caída e pecaminosa. Lembram de Adão, quando ele foi encontrado por Deus no jardim do Éden, e Deus disse: onde é que você estava? E ele respondeu: eu tive medo e me escondi. Eu tive medo. O medo pode ser uma defesa para preservar a nossa integridade física, a nossa vida econômica, a nossa vida emocional. O medo não é um problema, né? Corajoso demais se estrambelha por aí, né? Opa, peraí, é bom sempre, né? Eu vou dar um salto aqui, mas o medo vai me fazer cercar de cuidados. Enquanto o medo for só para essa finalidade, para defesa, autodefesa, ele é bem-vindo. Porém, quando o medo gera em mim covardia, gera em mim insensatez, gera na minha vida ansiedade e trava a minha vida para o caminho da obediência, confiança e dependência em Deus, esse medo precisa ser expurgado e colocado aos pés da cruz. E eu quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos desenvolver uma ousadia que é fruto de uma intimidade com Deus, gerada em nós pelo Espírito Santo. Quando poderemos dizer: Senhor, eu estou com medo de enfrentar este caminho desconhecido que o Senhor está propondo para mim. Eu estou com medo, Senhor, mas eu vou, porque o Senhor mandou. E eu quero concluir dizendo: Deus vai cuidar de tudo. Deus vai aplanar todos os caminhos difíceis e tortuosos. Deus vai abrir todas as portas necessárias e fechar todas as portas desnecessárias. Só obedeça. Como eu disse, às vezes o vá é se deslocar na casa de alguém para orar por ele, dar um abraço. Às vezes o vá pode ser aqui no templo, quando eu preciso me reconciliar com alguém, aí eu vou durante uma música, uma canção, ou mesmo que não seja para me reconciliar, mas que seja para falar para alguém. Sabe, Deus disse que você é muito especial para mim, você é importante para mim. Às vezes o vá é se deslocar dentro da própria cidade para ir orar por alguém que está aflito, enfermo, em algum lugar da cidade. Vá. Mas não podemos deixar de acreditar que Deus já está lá na frente preparando tudo. E eu concluo dizendo o seguinte: lembra quando Jesus disse: não se turbe o coração de vocês, creiam em mim. Eu estou indo e vou preparar lugar. Ele falou sobre a eternidade. Mas eu posso acreditar que Jesus também está dizendo para nós hoje: quando você tiver que fazer alguma coisa que eu mandar, para a minha glória, para a minha honra, para a transformação de uma pessoa, de uma família, de uma vida, para o socorro de alguém,
vá. Mas, Senhor, não vá, porque eu já fui lá na frente. E eu já preparei tudo. E eu já preparei tudo. Louvor?